CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Vamos lá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando ao vivo para todo o Brasil, mais um capítulo vivo da cobertura dos mercados dentro deste reality que bota a mão no fogo para saber como é que é investir nessa tal Bolsa de Valores. Eu, Leonardo Levati, ele e Carlos Castrucci juntos com 10 mil reais humildes. Então, em maio de 2020, até esse longo mês de agosto de 2022, que de longo não tem tido nada, tá passando super rápido para nós aqui, não sei se para você também. O fato é que esses 10 mil já foram, já voltaram. No ápice deste projeto, pensando em performance especificamente, esses 10 mil já foram 15. Nada mal, hein? 50% de rendimento. Vão reclamar do quê? Mas também é verdade que já foram 9. Nada bem, né? 10% aí a menos, dói para quem já teve 15 mil. O fato é que da semana passada para essa, os nossos 10 mil são 10.410, um ganho de 2,6%, enquanto que o Ibov, no mesmo período, avançou 3,1%. Ibovespa que segue teimoso, querendo subir todo dia, fazendo chuva ou sol, o Ibov tem mais pressão compradora do que vendedora nos últimos tempos. No momento em que falamos desta quinta-feira, o Ibov está recuando, mas a gente precisa ver como é que o dia vai terminar. Carlos Castrucci comenta as principais movimentações da semana, passeia pelos fatos macroeconômicos mais relevantes e também vai desconstruir ou construir algumas teses aqui relacionadas às companhias. Seja bem-vindo, Carlão. Tudo bem? Fala, Léo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Vamos lá para mais um episódio aí, mais uma notícia positiva, né, semanal. Mas a gente tem alguns acontecimentos adicionais que vale a gente comentar ao longo desse episódio novo. E vamos falar com certeza. Bora trabalhar. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores. Primeiro registrar que nós tivemos um conjuntaço de urgentes no painel Mover Pro. Então eu vou pouco a pouco aqui pagar as informações. Antes de eu ir para essa bateria de urgentes, Carlos, só faz um destaque inicial, porque a gente viu o Ibovespa avançar 3% para arredondar da semana passada para essa. A nossa carteira também performou bem, mas não conseguiu bater o Ibov. Como é que foram esses últimos dias? Esses últimos dias foram de bastante volatilidade para a carteira, né? Acho que mais volatilidade para a carteira do que volatilidade pro índice especificamente. Isso porque, enquanto a gente viu um desempenho, eu diria, consistente, né, das empresas de commodities, principalmente Petro e Vale, que tem muito peso no Ibovespa, a gente viu as empresas de economia doméstica subindo muito em algumas oportunidades e depois corrigindo forte em outras oportunidades, né? E aí quando a gente pega o conjunto da obra, ainda mais contando que nós não temos Petrobras e Vale, que performaram muito bem desde quinta e sexta-feira, principalmente da semana passada, aí a gente vê essa leve distorção entre o desempenho do Ibovespa e da carteira, né, com o Ibovespa subindo 3,1% na semana e a carteira 2,6% nesse mesmo período. O que não é um descolamento tão grande, muito pelo contrário, é um descolamento tímido, mas claramente mesmo viés de alta para ambos. Nossa carteira, o Indy 10 mil deles e o Ibovespa, o índice Ibovespa. Mandar um abração aqui para o David Jorge Zulinski. Foram 3 minutos treinando fora do ar aqui para acertar, hein? Valeu, David. Um abração. Obrigado pelo prestígio e pela sua audiência. Você pelo chat no YouTube pode participar ou então fazer isso através do nosso WhatsApp, como faz a Ana Nélia. Tá por aqui, mandando a sua mensagem e o seu alô. Pessoal, vamos então, como prometi, com a bateria de urgentes do Federal Reserve em especial. Bora lá então. A primeira informação a partir de agora para você. Esses urgentes eu estou recuperando da faixa das 14. Fed não deve prolongar processo de elevação de juros. Essa fala é do James Bullard. A gente sabe que ele tem uma relevância dentro do protagonismo do Federal Reserve. E ele está entendendo que não deve ser prolongado o processo de elevação dos juros, como quem dá esperança de chegar mais cedo ao fim da elevação da taxa Fed Funds. O segundo urgente é esse aqui. Bullard diz que é cedo para especular sobre corte de juros. Morde e assopra, né? Por um lado,
não deve haver um prolongamento do processo de elevação de juros. Por outro lado, ainda é cedo para especular sobre o corte específico dos juros. Está colocado aí um pouquinho do James Bullard. Vamos agora para outro destaque urgente, mais um que vem de uma das suas falas. Bullard diz que está inclinado a subir juros em 75 pontos base em setembro. Esse, para mim, é o grande urgente, porque hoje a aposta do mercado voltou a enveredar por 50 pontos base, Carlos. Léo, é claro que é uma surpresa... dentro da margem. Mas assim, negativa para o mercado, Sim. Olhando pelo ponto de vista do sentimento que a gente viu nas últimas semanas, né? Onde as expectativas de pressão inflacionária foram reduzidas lá para frente e o mercado começou a entender que talvez o Fed não precisaria ser tão intenso nas suas próximas subidas de juros e nem na extensão do ciclo, né? E quando você pega o Bullard falando, ele fala que realmente talvez não precise se estender o ciclo por muito tempo, mas ele ainda defende um pulso firme do Fed até você chegar na taxa-alvo do Fed para tentar controlar essa inflação, né? Só que você vê que assim, o mercado, de certa forma, ele acaba até ponderando um pouco essa fala, né? E não colocando tanto isso nas probabilidades, porque a gente sabe que o Bullard, dentre as principais figuras do Fed, ele tende a ser, pelo menos nos últimos períodos, o mais hawkish, né? O que ele defende sempre altas mais fortes, a mão mais pesada. Uma mão mais pesada. Então, o mercado acaba sempre ponderando isso, já não considerando a fala do Bullard como a ação que o Fed vai tomar no final das contas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro glorioso Schubert, tá aqui, também do nosso chat do YouTube, o Mark Mister, Oi BR3 subindo como previsto. Já já a gente fala um pouquinho mais de Oi, tá? Mark, um abração pra você. A galera também pelo WhatsApp já tá participando aqui, hein? É hoje, DDD 37, a Vera Freitas, valeu Verinha. Tá de olho aqui no nosso programa e falando de futebol. A América ganha, hein? Fala isso não. Fala isso não. Carlos é São Paulino. Tá apostando no América aqui. Quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo ganhou 1-0 no Morumbi, inclusive com direito à defesa de pênalti, certo? Poderia ter terminado 1-1. Conseguiu segurar uma vantagem magra. Hoje o jogo de volta. Tá confiante, Carlos Castrucci? Confiante é uma palavra. Eu tô mais confiante com a carteira de ações do que com o São Paulo, né? Mas eu tô na expectativa, tô otimista. Confiante acho que é forte demais, mas eu tô otimista. Ai. Vamos lá, ó. Outro destaque urgente agora, correspondente ao presidente do Fed de Kansas City, Ster George. Ele também falou, aliás, hoje era esperado esse conjunto de falas de alguns dos representantes do Federal Reserve, e uma das falas de George mereceram urgente no painel Mover Pro. Vamos a ela. Tese para aumentar juros nos Estados Unidos continua forte. Então aqui ele está enveredando mais para uma linha hawkish. Na verdade, não vou cravar que é hawkish isso, porque ele está falando de aumentar juros. Para a gente concluir que é hawkish, aí teria que ser uma magnitude mais forte do que aquela consensual, porque é consenso ter que elevar juros nos Estados Unidos. Isso não se discute. A questão é de gradação, né? A maneira e a intensidade com que isso vai se dar. Certo, Carlos? Perfeito. Eu acho que é importante também os agentes do Fed tentarem, de certa forma, ponderar o sentimento do mercado, né? Então, ser neutro quando o mercado está negativo e ser neutro quando o mercado está positivo também, até para evitar exageros de mercado, porque a gente sabe que o exagero quando vai para um lado, principalmente nesse caso, né, indo para um otimismo exagerado, na hora que volta o pessimismo e o ciclo esticou muito, por mais que seja um microciclo para o otimismo, ele tende a ir muito para o pessimismo e aí tudo piora, né? Então é melhor ficar tudo equilibrado do que você estar sempre nessa montanha-russa de otimismo e pessimismo que a gente tem visto nos últimos períodos. Agora, você sabe que você está sendo pago hoje para comentar urgentes do painel Mover Pro, né? Tem outros que a gente separou aqui. Vamos falar de macroeconomia nível Brasil agora. UBS BB corta a projeção de IPCA 2022 de 7% para 6,5%, uma revisão baixista para a pressão inflacionária, que também não surpreende, era questão de tempo, já que você teve grandes cortes no preço dos combustíveis, despressurização tributária, no caso da arrecadação, para a gente só ficar num exemplo do ICMS, e para além disso você tem também a energia caindo, o preço de energia caindo. Tudo isso se traduz numa pressão geral da inflação menor, né, Carlos? Léo, assim, o cenário inflacionário pro Brasil, né, especificamente, claro que quando a gente olha do ponto de vista global, você tem algumas dificuldades a mais, mas falando de Brasil, se a gente não tiver nenhum fato novo, né, então de uma nova restrição de circulação de bens, né, não de pessoas especificamente, mas por causa de conflitos, mais problemas nas cadeias de suprimentos que levariam os preços das commodities muito para cima novamente,
a gente tem no Brasil um cenário inflacionário mais benigno, na minha visão. Eu acho que daqui para frente, assim, a tendência é que as expectativas de inflação elas comecem a cair consistentemente. E vale o destaque, né, que as que estão caindo agora, que são as de 2022, são por conta desses impactos principalmente tributários também, né, que a gente viu nos combustíveis e na energia elétrica principalmente. Mas as expectativas estão carregando para 2023 uma alta da inflação, ou seja, uma volta da alta da inflação, uma inflação ainda pressionada. E quando a gente olha na questão do crescimento, mesma coisa, né? Então, estão jogando o crescimento para 2022, mas às custas do crescimento de 2023. E eu acho que o cenário do jeito que está, se a gente não tiver nenhum fato novo ali, pode ser que em breve a gente comece a ver correções positivas, tanto para a inflação de 2023 quanto para a PIB de 2023, e isso sim seria muito benéfico para o mercado de uma forma geral. Boa, Carlos. E aí a gente vai contextualizar você a respeito de um evento que acontece no BTG, no qual Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, discursa. Ele disse que o novo Congresso a ser construído a partir das eleições deste ano para 2023 deve ser de centro-direita, pensando na sopa ideológica que há de norteá-lo. Disse também que o Congresso vai manter o ritmo de aprovação de reformas, assinando um compromisso com o reformismo. Claro que esse tipo de discurso agrada muito o mercado, e o BTG, não sejamos inocentes, claro, é um evento próprio de mercado financeiro. De todo modo, o próximo destaque de Arthur Lira, se prepara aí, você achou que tinha acabado? Tá, claro que não, tem urgente painel, Mover Pro. Lira quer novo desenho para a lei do teto de gastos. Eu poderia ironizar aqui, ele é a torcida do Flamengo, porque esse teto de gastos aí morreu, é só enterrar, e aí um novo arcabouço fiscal ou uma nova ancoragem fiscal precisa ser colocada em substituição a essa que já está para os anais da história. Ou seja, esse compromisso do Lira é o tipo de fala que agrada muito ao mercado, né? Ele só fez gol, que era o que se esperava, é um cara que, até prova em contrário, é um exímio articulador, né? O cara sabe jogar o jogo. Diante de uma plateia que cheira mercado financeiro, ele vai lá e diz que o compromisso com as reformas está mantido e a busca por uma nova lei do teto de gastos também. Só quero te lembrar que ele vai concorrer à reeleição lá na Câmara, tá bom, Carlos? Político sendo político, né? Acho que faz parte do jogo ali. É sempre bom a gente ver esse tipo de sinalização, mas sempre tem que ficar com... Não pode acreditar que isso é a verdade absoluta, né? Você tem que entender que faz parte do jogo político, mas claro que é uma sinalização positiva aí, mas sempre, claro, vamos manter a cautela. Ele também fala, pessoal, para terminar aqui, voltando para o tom informativo, que o Congresso serve como uma balança entre os radicais, ressaltando o papel moderador que o Congresso Nacional tem. Diz que vai defender a privatização da Petrobras. Deve estar sendo aplaudido pra caramba o Arthur Lira neste evento lá no BTG. Bom, pessoal, tem um outro ponto. Ainda sobre o Lira, ele diz que Bolsonaro erra quando ataca urnas eletrônicas. Essa é a fala que me parece mais interessante no sentido de capital jornalístico. Porque não vou dizer que é uma surpresa, Arthur Lira chegou a pautar a votação do voto impresso na Câmara, a Câmara rejeitou a proposta. Então ele já tinha se posicionado a respeito, mas ele volta a endossar um erro de Bolsonaro quando o atual presidente endossa ataques às urnas eletrônicas. E o Lira é um grande aliado de Bolsonaro, estava no palanque do Bolsonaro quando houve a apresentação, digamos, formal da busca por reeleição. Então esse é o tipo de fala que, dentre todas as que nós destacamos aqui, para mim mais diferença traz, embora não seja uma grande novidade. Agora vamos falar de um fato importantíssimo, pesadíssimo. Hoje nós tínhamos previsto o movimento de leilão, concessão dos aeroportos, entre os quais o aeroporto de Congonhas. E nós temos um destaque internacional, ou melhor, urgente, é que tem internacional no nome aqui, o apresentador se emocionou, mas esse pode mexer com a infraestrutura do país, pode e vai mexer, mas também com o câmbio, e eu explico para você. A ENA Internacional leva bloco com o aeroporto de Congonhas em leilão. Informação que escoa aqui para o painel Mover Pro, ganha o selo de urgente com todo o peso necessário. E eu me refiro à questão do câmbio porque o volume de capital que esse tipo de investimento pode impor para o Brasil também implica que o investidor tenha que se proteger no câmbio, também possa fazer um hedge. A gente discutiu isso muito ao longo do Expresso da Manhã desta quinta-feira. Carlos, importante esse movimento, já era um compromisso do atual governo, ele sai do papel, o aeroporto de Congonhas também arrematado pela ENA Internacional num bloco que carrega dentro de si também o aeroporto de Congonhas. Eu vou até buscar mais informações aqui para a gente aprofundar, mas uma sinalização que não merece urgente à toa, né? Léo, isso é uma sinalização bastante positiva, né? Se você parar para pensar que
você tem primeiro assim, um investidor internacional, né? Então uma empresa internacional num momento que antecede, assim, está muito próximo de eleições presidenciais aqui no país, que é uma eleição bem polarizada, e ele estando com apetite para investir no país, para longo prazo, né? Isso daí não é investimento especulativo, né? Isso daí é aquele famoso aquele investidor, aquele investimento estrangeiro que entra, né? Que é efetivamente um investimento de longo prazo, é capital entrando para cá, é geração de emprego entrando para cá. Então, é uma sinalização bastante positiva. Primeiro, de que existe uma confiança de que as instituições estão sólidas de uma certa forma e que o ambiente regulatório, né, e jurídico do país continua sólido o suficiente para valer a pena investir aqui. Segundo, que financeiramente tá fazendo sentido investir no país, né? E tudo isso, quando a gente olha de uma forma agregada, acaba trazendo não só benefícios para a atividade, mas benefícios para o câmbio, né? Porque é dólar entrando aqui para fazer investimentos de longo prazo, né? Então é dólar que entra e fica, né? Não é um dólar que entra e sai. É a diferença substancial entre o capital produtivo e o capital especulativo. Os dois vão sempre existir, mas é muito melhor para um projeto de país que o capital produtivo se sobreponha ao especulativo. São 3h19 aqui em São Paulo, 3h19 pelo horário de Brasília, mandando um abraço pro Fábio Roberto Moraes. Tem de 3 voando igual o Concorde. Daqui a pouquinho você fala sobre o setor de construção, viu, Carlos? Quero ouvi-lo. O David Jorge, São Paulo vai ser estopado hoje, sinto muito. Falando aí que o América leva a Copa do Brasil. Secando, não tem alguém para me ajudar? Não tem nenhum São Paulino aqui na audiência, meu. E agora a informação completa. A Aena leva o aeroporto de Congonhas em leilão por 2,4 bilhões de reais. O ativo foi arrematado sem concorrência e o ágio é de, que ágio, hein? 232%. Então é como se fosse R$100. Se o ágio é de 100%, é como se custasse 100 e eu vendesse por 200. Teve um ágio de 100%. Olha que espetáculo isso aqui, hein? Pensando em cofre. 2,4 bilhões representam 232% de ágio sobre o que era esperado para esse ativo. No início da semana, a expectativa era que a CCR também disputasse e até levasse. Mas não foi o que aconteceu. A Aena, sem concorrência, conseguiu levar o aeroporto de Congonhas. Então, organizando o raciocínio, a empresa Aena, que já administra aeroportos na região nordeste do país, levou o leilão do aeroporto de Congonhas e mais 10 outros terminais em Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul. A companhia foi a única proponente. O valor pago foi de 2,4 bilhões, o mínimo obrigatório para participar do certame, já embutido um ágio de 232%. Até o início da semana era esperado que a CCR também entrasse, mas desistiu. O contrato será de 30 anos, com expectativa de investimento de 5,8 bilhões de reais em todo o bloco, sendo só 3,3 bilhões para Congonhas. Aliás, sendo 3,3 bilhões só para Congonhas. Esse só aí faz toda a diferença. Eu tinha falado sendo só 3,3 bilhões para Congonhas. Não, sendo 3,3 bilhões só para Congonhas. Algumas das obras que vão ser realizadas: expansão da capacidade do aeroporto de Congonhas, aumento do pátio de aviões, expansão do terminal de passageiros, novas salas de embarque, novas esteiras de restituição de bagagem, novas pontes de embarque, deverá passar de 12 para mais de 30, novas áreas de check-in. Hoje, Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do país, só fica atrás do de Guarulhos, que é o aeroporto internacional de São Paulo. Em 2019, último ano antes da pandemia, Congonhas transportou 22 milhões de passageiros. A expectativa é que passe a transportar 30 milhões de pessoas por ano depois da concessão. Eu lembro aqui que o tempo de uso passa, então, por esses anos à frente, certo? É uma empresa que já tem uma experiência na administração. São 30 anos, Carlos, de contrato. Eu fico muito feliz que a gente tenha podido aqui nos 10 mil deles abraçar um dos fatos mais aguardados para o dia, que representa muito capital produtivo, como você pontuou, Carlos. Léo, assim, de novo, né, é uma sinalização bastante positiva. E uma coisa que eu gosto muito, que vale até o destaque aqui, é a forma como esses leilões têm sido executados, né, que eles colocam dentro de um bloco um aeroporto satélite, que é que todo mundo quer, e coloca um bloco, mais 10 ali, acho que nesse caso, né, 9 ou 10 aeroportos, que ninguém arremataria sozinho, a melancia, né? Mas como tá lá naquele bloco e vai fazer sentido o investimento de uma forma geral, você consegue trazer investimento
para essas regiões que não teriam esse tipo de investimento. Então você desenvolve aquela região, aquele entorno e a capacidade produtiva daquele entorno, né? Então tudo melhora. De modo que um aeroporto chave vai compensar com o lucro potencial um ou outro, os dois aeroportos que não são tão chaves assim. É como se você entregasse não a banana aí que você vai jogar a casca fora, mas a melancia. Você vai ter que tirar uma sementinha aqui, outra sementinha ali, dá mais trabalho para você digerir. Mas o sabor da melancia compensa. Então, é uma estratégia que força, entre aspas, aqui um desenvolvimento que se você fosse se oferecer individualmente, não teria atratividade, né? Perfeito. E assim, aí falando em... trazendo um pouco a questão pro ESG, né? Isso para mim é um tipo de ideia, né? De proposta ou de propósito que engloba muito bem a parte social, né? E você vê assim, você consegue, por um lado, entregar um benefício econômico na exploração daquele bloco de uma forma geral de aeroportos, e no ponto de vista social você está desenvolvendo toda uma região sem precisar que o governo gaste dinheiro, ou seja, sem atrapalhar os cofres públicos, permitindo que o governo mantenha a sua capacidade para investir em outras áreas, né? Então esse tipo de coisa para mim para mim é muito positivo. Eu gostaria de ver até mais em mais setores, né? Não só na parte de infraestrutura, mas na parte de saneamento, de eletricidade e assim em diante. Eu vou pegar carona na pergunta internacional aqui, aliás, é um DDI 506, é o Gustavo. Ele fala sobre China, vou pegar como gancho para te endereçar. China é aquela nebulosidade e a gente, se for falar só isso, vai se repetir todo o episódio. Isso não há de mudar pelo sistema político e pelas relações de poder dentro da China. Ocorre, no entanto, que aquela meta de 5,5% traçada pelo Xi Jinping já virou passeio. As últimas revisões jogam o PIB chinês na expectativa para 2022 para entre 2,5% e 3,5%, mas digamos que a mediana está realmente em 3%. E isso, para alguns mais catastrofistas, já é quase recessão na China, porque é um país que está acostumado a crescer tanto. Como é que você está vendo a questão chinesa e os desdobramentos para o Brasil? Léo, acredito que a grande questão, assim, a gente viu, né, muito bem que um dos principais fatores que atrapalharam o crescimento da China foi a política de Covid-0, que deve ter acabado tirando, assim, muito, né? Não esses 2,5 pontos, pelo menos um ponto e meio do PIB deve ter saído por conta disso. Mas eu acredito que, assim, pode ser que, né, a China sempre surpreende a gente do ponto de vista positivo quando a gente fala em desenvolvimento econômico, né? Então a gente já falou em crash da China, eu já ouço crash da China desde 2015, eu acho, não, que uma hora a China vai desacelerar, vai quebrar e ela sempre consegue dar a volta por cima. Mas parece que a gente tem alguns indicativos importantes, assim, de que a China realmente pode estar passando por uma dificuldade maior, né? Eu acredito que o principal ponto aí é a questão da crise imobiliária lá, que a gente está vendo essa questão de falta de dificuldade para desenvolver os projetos, as pessoas não pagando as suas parcelas dos projetos, isso trazendo um efeito para os bancos, para o sistema bancário também. Mas, de certa forma, assim, eu acredito que esse problema todo vai gerar uma crise sistêmica na China. Não, eu não acredito, mas eu acredito que isso pode trazer problemas no ponto de vista da demanda por commodities ligadas ao setor de construção civil, que acaba puxando muito a atividade chinesa de uma forma geral e o preço das commodities, né? Então, falando de impacto para o Brasil, assim, eu acredito que em continuando esse problema que parece mais estrutural do que conjuntural do mercado de real estate da China, isso, assim, para mim pode realmente pressionar a demanda por commodities metálicas, principalmente derivados do minério de ferro, e isso pode acabar pressionando o preço do minério de ferro pelos próximos períodos, aí mesmo com esse plano de infraestrutura que a gente está vendo nos Estados Unidos, com a China anunciando aumento de investimentos em infraestrutura. A gente sabe que a construção civil ela puxa muito na China, então eu acho que esse é o principal ponto de alerta que a gente tem que ter, olhando para a China, trazendo para o Brasil. Vai trazer impactos para consumo de alimentos? Eu acho que não. Vai trazer impactos para consumo de energia? Eu acho que é muito residual. Vai trazer impactos para consumo de papel? Eu acho que também, se tiver, é muito pouco. Mas para commodities ligadas ao setor de construção civil especificamente, a gente pode ver um problema. É claro que tem que olhar a outra ponta da balança sempre, que é a oferta dessas commodities, né? Mas falando do ponto de vista de demanda, eu acho que o cenário pode ficar um pouco mais difícil por algum tempo. Aí. Um tempero a mais a essa conta que você acabou de apoiar na mesa é o fato de que o setor imobiliário chinês é um setor sobre o qual paira hoje muito mais dúvida do que convicção, porque você teve o início de uma crise de hipotecas
à medida que vários chineses que já tinham dado entrada no pagamento, e o mercado imobiliário na China é alavancado, muita gente vai pagando em cima de entregas futuras e as imobiliárias vão fazendo, as incorporadoras vão fazendo, sob a promessa de receber lá na frente. Então você tem muita coisa dessa dinâmica impactada agora por uma desconfiança dos chineses que deram entrada nas hipotecas e não estão vendo as obras avançarem. E aí o Estado chinês, esse é o ponto, né? O Estado chinês está sempre ali. Acontece alguma coisa, os caras vêm com aquela agilidade que uma autocracia permite, que no fundo é isso que a China é, para intervir se necessário for. E o Estado já deu sinalizações de que, se necessário, facilita acesso a crédito para as incorporadoras, de modo que as obras sejam entregues e aí os chineses não abandonem as hipotecas que já contraíram. Mas é muito mais interrogação do que convicção. E o setor imobiliário ainda responde por cerca de 1/4 ou 1/5 do PIB, um intervalo entre 20% e 25% do PIB chinês. Pô, é um baita motor econômico. A questão da moradia não é só para acomodar o fenômeno da urbanização que se intensificou ao longo das últimas décadas entre os chineses, mas também para fazer a economia como um todo destravar. Tem problema ali? Tem problema na economia geral. Perfeito. E aí, trazendo para commodities, 20, 25% da economia, mas acho que é mais de 50%, 60% do consumo de minério de ferro, por exemplo, dentro da China, entendeu? Então, o impacto ele não é uniforme dentro de todos os segmentos, né? Ele varia de acordo com a quantidade de insumos utilizados dentro da construção civil. Laércio Ramos passa pelo nosso WhatsApp e pergunta, pra gente falar de papel aqui, ele pergunta sobre Petz. Ele escreveu aqui: Carlos, eu sei que você acompanha a Petz, gostaria de entender um pouquinho mais do modelo de negócio da companhia, em poucas palavras. Como é que você está vendo essa performance do papel? Tá me parecendo um pouco engasgada. Aí eu vim aqui cruzar com a cotação de momento. Os papéis da Petz hoje estão caindo 3,7%, estão em R$ 10,78. No episódio passado você, inclusive, se desdobrou aqui sobre o resultado da companhia, entendendo que no curto prazo você pode até ter brecha para uma leitura, puxa, foi ruim, foi negativo, mas nada muda pensando no médio e no longo prazo. Era isso, né? A essência era essa. Perfeito. Qual que é o nome do Laércio. Laércio. Inclusive, eu vou até convidar o Laércio aqui. Eu acho que a gente acabou de subir esse corte dos 10 mil deles de Petz no canal da Roa, na Station. Então, olha eu acho só. que, assim, se não subiu, assim, eu acho que subiu faz uns 10, 15 minutos. Se não subiu, vai subir daqui nos próximos minutos. Aí. Então, se faltar alguma informação aqui, vale conferir lá. Mas, em resumo, assim, eu continuo investindo em Petz, tá? Então, acho que vale o destaque. Eu gosto muito da tese, olhando para longo prazo. Só que quando a gente fala de curto prazo, né, eu vou separar em dois curtos prazos diferentes. Eu vou separar o curto prazo os últimos 6 meses e o curto prazo os próximos 6 meses. Nos últimos 6 meses, o que a gente viu? A gente viu uma leve desaceleração na venda nas mesmas lojas, né? Então a gente viu uma leve perda de apetite dos donos de pets por compra de produtos não essenciais. Então a gente está falando tudo sem ser a parte de alimentação. E isso acabou prejudicando um pouco e pontualmente o crescimento de pets. Isso tirou crescimento? Não, pets continuou crescendo mais do que 30% a sua receita, porque ela continua expandindo muito loja. Mas, de novo, o mercado ele é realizado versus expectativa, né? A expectativa era de um crescimento um pouco maior. Além disso, o que a gente viu nos últimos 6 meses foi também uma pressão de custos, né? Um pouco em parte pela questão da abertura muito acelerada de lojas, onde você tem um período de maturação dessas lojas que acabam comprimindo um pouco de margens, e um pouco por questão de inflação mesmo, né? A inflação pegou todo mundo, então a gente viu uma compressão de margens. E tem a grande questão, de novo, que eu até vou trazer aqui, que saiu de uma das cartas do Howard Marks, que é o seguinte: o preço de uma ação ele é definido pelo fundamento da empresa e como as pessoas veem esse fundamento. E como a gente está nesse momento onde ninguém quer saber se a empresa vai crescer 20% ou 30% no ano seguinte, quer saber se ela está entregando lucro hoje, então qualquer coisa que seja negativa do ponto de vista de eficiência operacional, e isso faz parte de qualquer empresa que tem um modelo de negócio de alto crescimento, é o caso de Petz, qualquer empresa que está nesse modelo de alto crescimento, ela acaba sendo penalizada por não entregar o lucro hoje, e é isso que a gente tem visto em Petz nos últimos 6 meses. Falando dos próximos 6 meses, né? Nos próximos 6 meses, a gente está falando de expectativa, claro, e de opinião. Para os próximos 6 meses, eu acredito que assim, o pior da inflação já foi, né? Então, esses impactos em margens não devem mais acontecer. Talvez que a gente pode ver até uma volta da expansão de margem. Além disso, a gente tende a ver uma volta do consumo no segundo semestre e principalmente nesses bens que não são essenciais, ou seja, fora da alimentação
que tem uma margem maior para a Petz, e a Petz continua entregando o seu plano de crescimento, né? Então ela continua entregando o que ela se propõe. Dado que a gente tem esses dois fatores no ponto de vista de fundamento e ainda uma perspectiva talvez ainda maior de mais queda na curva longa de juros, não nos próximos 6 meses, nos próximos 12, isso pode fazer com que o papel destrave, né? Mas vale destacar que o papel ele ainda é um papel caro, ou seja, do ponto de vista assim, ele ainda embute bastante crescimento dentro dele. Então, esse tipo de empresa ele tende a ser a última a se beneficiar em momentos que você está tendo essa volta do apetite pelo risco enquanto os juros estiverem altos. Perfeito. A gente já falou de positivo no episódio passado, te deixo à vontade se for o caso de você dar uma passeada, ou a gente até pode abordar numa próxima. Tem alguns ouvintes falando de Bradespar também aqui, BRAP4, o que o Carlos tem como percepção. A gente sempre lembra, o Carlos, por ser de uma escola fundamentalista, ele prefere estudar a fundo o modelo de negócio de uma companhia, entender qual é a história e o filme que essa companhia revela, para se aprofundar aqui na conversa. É diferente da percepção de um trader. De todo modo, muitas vezes, apesar de não conhecer a fundo o modelo de negócio e as linhas finas de uma empresa, ele consegue fazer algum insight para o investidor que está nos acompanhando, o trader, com algum aspecto macroeconômico no qual é preciso ficar de olho pensando na empresa. Então, Carlão, para você ficar à vontade aí de ir para onde quiser. Ó. Temos a questão de positivo, que a Juliana traz aqui para gente. Bradespar é outro papel que está sendo comentado. Aí a gente tem Oi BR3, que o Mark também pontuou. Dessas três aí, por qual você gostaria de passear? Eu acho que vou começar com um pedido de desculpa, porque eu tinha falado que eu ia trazer positivo para esse episódio, mas eu acabei esquecendo, então eu vou deixar pro próximo, e eu vou trazer pro próximo, vou até anotar aqui agora. Senhor, é positivo, negativo, neutro? Nossa, vou até anotar aqui, peraí, dá 2 segundos. Olha aí, ó, você tá vendo o compromisso. O Carlos não é político, não tá pedindo seu voto na campanha eleitoral, mas tá afirmando o compromisso aqui. Ele anotou, hein? Ele anotou ali, tá aqui, certo. Ó, é que na câmera não vai aparecer, mas tem aqui, ó, tá positivo, anotado. Próximo episódio. Aí tem Bradespar e Bradespar é Vale, né? Então, o que vale para Bradespar. Por quê? A Bradespar, ela é uma holding que tem só Vale, praticamente. Então, assim, o desempenho dela anda muito em linha com Vale e é praticamente uma passagem direta. Então, se Vale distribui dividendos, a Bradespar recebe esses dividendos e repassa esses dividendos para os seus acionistas. Então, a tese de Bradespar, vamos estender para a Vale aqui. Tem 2 questões para Vale, tá aqui para mim. A primeira questão é falando no relativo com os demais ativos da Bolsa nos próximos períodos, né? Assim, eu não gosto da simetria de minério de ferro, tá? Hoje. Eu acho que a gente ainda está num cenário muito incerto entre redução de inflação com volta do crescimento, principalmente no Brasil, né? Lá fora ainda está um pouco mais complexo. Ou de inflação persistente e falta de crescimento. E nesse cenário de inflação persistente e falta de crescimento lá fora, estendo para cá, a gente tem uma proteção com commodities, mas commodities ligados à atividade, de novo, não são uma proteção tão clara assim do ponto de vista de inflação. E além disso, a gente tem, então, assim, a gente tem uma simetria não tão favorável de Vale, e a gente tem em outros papéis, seja de economia doméstica, quando a gente aposta num crescimento e redução da inflação, seja em commodities energéticas ou soft commodities, no caso de uma inflação para cima e baixa no crescimento, nesse espectro aqui eu vejo uma composição positiva de assimetria. Vale não. Então, assim, falando nos próximos períodos aí, Vale não é uma posição que eu gosto. Pode ser que ela volte a andar, pode ser, mas não é, assim... A grande assimetria. Eu não escolheria, entendeu? Para compor um portfólio. Dado que o portfólio não é infinito, você tem 100% do seu dinheiro para alocar entre empresas, eu não colocaria em Vale. Agora, falando de longo prazo, né? Assim, agora, tô falando na perspectiva de um gestor de fundo, né? Agora falando na perspectiva de uma pessoa física que pretende montar a sua carteira hoje, está montando e não vai vender papel nunca, né? Vai só adicionando e acumulando e não está se comparando com o Ibovespa, mas com o crescimento do seu patrimônio. A Vale é uma baita empresa. Então, o cenário para minério não está tão positivo, na minha visão, concordo. Mas mesmo com esse cenário não tão positivo, a Vale, assim, durante esse ciclo de alta do minério, da sua reestruturação, principalmente depois de Brumadinho ali, que foi muito emblemático, a empresa já praticamente não tem endividamento líquido, né? Já nem sei se virou para caixa líquido, mas se não virou, está muito próximo. A sua operação está muito, muito fina, assim, muito ajustada, né? Aquele ajuste muito fino, gerando muito caixa e vai distribuir muito dividendo, porque a estrutura de capital da Vale, ela tá subótima, ou seja,
Assim, e subótima do ponto de vista tem dinheiro demais, então ela tem que distribuir esse dinheiro para aumentar a sua rentabilidade, porque a estrutura ótima de Vale deve ser por volta para sempre operar por volta de uma vez e meia EBITDA, dívida líquida EBITDA, né? Tá. Então ter uma dívida líquida já consistente para você otimizar, porque imagina que você tá tomando dinheiro, a Vale deve tomar dinheiro no mercado ali de dívida a 6, 7% em dólar, né? Então ela deve tomar, 7% em dólar. Só que ela entrega um retorno sobre o capital de acima de 20%, então, vale muito a pena você se endividar até um certo patamar para você conseguir cada vez mais aumentar o retorno pro seu acionista, né? Porque você tá tomando dinheiro a 7, entregando 20, e aí uma composição maior dessa fica pro acionista. Então, assim, a Vale, ela continua com uma tese muito boa de longo prazo para dividendos. Mas no relativo com os outros papéis eu não gosto. Aí a mesma coisa se estende para Bradespar. Perfeito. E o oposto se aplica ao Oi. O Oi é mais complexo. Te conhecendo, porque aí, pra ficar claro, né? A Vale já é uma empresa redonda, com uma margem saudável, ainda que exposta ao ciclo do minério, que é uma commodity por definição é cíclica. Você tem uma empresa que está muito bem estruturada e que passou por acidentes traumáticos, de custo social elevadíssimo e impagável, com vidas e vidas que se perderam, por exemplo, em Brumadinho, e a princípio aperfeiçoou boa parte dos seus processos depois de tudo isso, então até nisso ela foi correr atrás para ficar ainda mais protegida depois dos erros profundos que cometeu. Beleza. Quando a gente vai para a Oi, a gente está falando de uma empresa que está em turnaround, né? Que ainda precisa virar e entregar muito para que o mercado volte a atribuir a credibilidade que já atribuiu um dia. Léo, assim, até a Oi não é nenhuma empresa que eu consigo acompanhar tanto de perto, assim, porque realmente é uma empresa que não me atrai, tá? Ainda mais num cenário como esse, né? Porque, assim, a gente tem tanta empresa boa, barata, que pro meu perfil, né, de gestão, eu prefiro não correr esse tipo de risco, sabe? Se tivesse tudo caro, talvez eu estaria olhando pra Oi, porque a Oi, ela tá barata também, né? Ela é muito barata, só que, assim... Mas tem muita empresa boa que tá barata. Só que da mesma forma que ela tem um potencial de multiplicar o seu valor por algumas vezes, né, o seu preço por algumas vezes, ela tem o potencial de ficar nesse lenga-lenga ou até finalizar suas operações em algum momento, né? Porque vale lembrar que, se eu não me engano, né, a Oi, eu acho que ela ainda está em recuperação judicial. Então, assim, não é algo simples de se sair. E a dívida da Oi, ela é gigantesca. E o Selic tá lá em cima. Então, assim, a Oi, ela tem ativos bons. Só que ela tem um problema de passivo muito grande e muito caro, né? O passivo da Oi é muito... Quem que é? Você empresta dinheiro para a Oi a 100% do CDI? Ah, não. 200 você vai pensar. Talvez uns 500% do CDI, aí você começa... 500 não, exagerei, né? Que não mais que o CDI, assim, mas tá. Mas assim, deu pra entender a ordem de grandeza, né? Quer dizer, assim, o risco é muito elevado, né? Assim, eu não emprestaria o dinheiro pra Oi por um percentual baixo do CDI. Eu acho que tem que ser algo muito, muito grande para valer o risco, né? E aí fica difícil de você sair dessa situação, né? Então, assim, é claro que a empresa tá fazendo um baita trabalho lá, pelo menos olhando a distância, de reestruturação operacional para vender ativos e diminuir a sua dívida, mas vale destacar que os ativos bons acabam saindo da operação da Oi, né? Então vai ficar com um ativo que já não é tão bom assim. Então é um caso complexo. Eu acho que é uma aposta sempre válida, mas tem que fazer com cautela, né? Não vai colocar 10, 20% do patrimônio em Oi, né? Coloca aquele dinheirinho que, assim, se você perder, tá tudo bem. E se você ganhar, você vai passar de... Seja 2% do seu patrimônio, passar de 2 para 10, né? Porque se multiplicar também é isso, multiplica por 5, sei lá. Ou seja, bote em Oi aquilo pro que você pode dizer tchau. Vamos seguir com o programa aqui. Olha, em relação às movimentações mais fortes do Ibovespa... Gostou, Andrezão? Não responda. Então, a gente... Os municipais... Pô, os caras não gostaram. Aqui na composição do Ibovespa, destaque aqui para RRRP3. 3R Petróleo está subindo muito. 4% de ganho, papéis em R$ 34,96. Na ponta oposta, MRV. E é sobre ela que eu quero falar. Está entre os principais destaques negativos. Na verdade, na composição do índice é o papel que mais está apanhando, 5,17% de recuo para a MRV. Tá a briga assim, uma lasqueira com o CVC. CVC às vezes passa na frente, MRV é a fotografia de um dia, mas MRV está caindo, agora está em R$ 10,46. Carlos, MRV tá no radar, você já decantou o resultado no episódio passado, mas é bom te ouvir. O mercado continua batendo. Mas eu acho que nesse caso, né, nessa batida atual, é muito uma questão de
exaustão de movimento, talvez, né? Porque MRV saiu ali dos seus R$8, acho que talvez chegou até abaixo de 8 e bateu agora mais tá em de 10,40. 11, agora tá em 10,40. Então foi um movimento, foi um rally muito forte dessas empresas de construção civil, principalmente de baixa renda, né? E aí hoje a gente tá vendo essa correção, que eu acredito que é natural e é saudável. Até vale adicionar aqui esse racional, né? Trazendo de novo a nossa ferramenta lá de estratégia de momentum, né? Assim, a percepção que a gente está tendo ainda é muito cedo para falar, né? Mas parece, que a gente está numa espécie de exaustão dessa porrada de alta aí que a gente viu. Não sei se é uma consolidação ou uma breve correção, isso falando do mercado de uma forma geral, né? Das empresas de economia doméstica. Mas, assim, na minha visão, é algo que uma hora viria e que é saudável, né? Então, assim, ainda é cedo para falar que a gente está entrando numa correção desses ativos, mas pode ser que esteja acontecendo, tá? Que esteja começando esse movimento de correção desse movimento que a gente viu papéis subindo 30%, 40%, 70%, 80% num período de mês e meio, né? Então, assim, foi algo bem, bem, bem rápido. E aí é natural que nada suba em linha reta. E até saudável que assim seja feito, né? Destacar que hoje as correções baixistas estão afetando varejistas. Americanas está caindo quase 5%, Cash 3, que eu não vou chamar aqui só de varejista, né? Ela depende do varejo, tem um modelo de negócio interconectado com o campo do varejo, mas não se circunscreve a isso, é uma empresa também tech. De todo modo, a gente tem 3,79% de recuo, Pets está caindo 3,5% também. Então, enfim, são alguns dos papéis que vão chamando a atenção. Via está caindo 2,94%, está em 3,30%. Tem uma galera aqui querendo falar de Via, Carlos. Deixa eu ver aqui, o DDD 51, o Rodolfo está participando pelo nosso WhatsApp. É mais uma das pessoas que queria te ouvir. Você tinha falado no episódio passado, me refresca a memória aí, que se ela atingir um determinado ponto, ela ainda está num ponto barato, que foi o fundo que ela atingiu antes da pandemia, no momento de reestruturação interna. Lembra isso pra gente ter uma memória de preço. O papel está em R$ 3,30. O disclaimer, no entanto, é cuidado com o viés da ancoragem, porque preço passado não é garantia de preço futuro. Perfeito. Pra você ter uma ideia, quando teve a troca de comando, o Via foi a minha primeira compra de Via, foi acho que R$ 4,90 em 2019. E já era um fundo àquela altura. Naquela altura era uma empresa que, teoricamente, estava para quebrar, né? Então, a gestão largada era R$ 4,90, agora é R$ 3,30, R$ 3,40 aí, né? Mas eu acho que vale até a gente estender sobre Via, Léo, para falar sobre os resultados de Via que saíram pós o último episódio aí nosso, então... Foi nisso que eu pensei, meu. Vamos lá, manda bala. Não, legal. Eu acho que vale destacar, assim, que o resultado de Via, ele veio com surpresas positivas, né? Tanto é que o mercado Se destacou entre os varejos da vida. Tanto é que foi o melhor, assim, as 3 concorrentes diretas brasileiras, né? Então, Via, Magalu e Americanas divulgaram seus resultados no mesmo dia, né? E no dia seguinte o desempenho de Via foi magistral, subiu seus 15%, enquanto o Magalu subiu por volta de 5, 6% e Americanas caiu, né? Então você vê que realmente o mercado gostou do resultado de Via e talvez tenha começado a entender que a Via está tirando, pelo menos do ponto de vista de resultados, o gap que tinha com relação a Magalu, por exemplo, que é o benchmark de operação de e-commerce, né, no país, né, das empresas brasileiras, falando, é claro. E os resultados, na verdade, eles vieram bons mesmo, assim, com relação às expectativas, né. Assim, a empresa ela apresentou uma queda de receita no consolidado, né, do trimestre, ela apresentou uma queda no GMV, ou seja, no valor geral das mercadorias vendidas, né, que aí não é receita, porque uma parte entra só... quando é venda, você está vendendo de outras pessoas, você pega só um percentual daquele GMV e entra como receita da Via, que é o famoso take rate. Mas, assim, alguns indicadores positivos, falando de receita, assim, eu acho que o que destacou foi que, quando a gente fala da operação de vendas de mercadoria própria da Via, né, então de linha branca ali, no online caiu seus 18%, na comparação com o trimestre do ano anterior, mas nas lojas físicas subiu também seus 18%. Então, no final, no net ali, né, no líquido, né, no resultado líquido ali da receita de vendas diretas, teve uma queda moderada. E o mais importante é ver que realmente as lojas físicas estão retomando. Isso pode ser um bom indicativo para o segundo semestre desse ano. Na parte do e-commerce 3P, ou seja, de mercado de sellers, né, de mercadorias de terceiros,
a gente viu uma queda relevante no GMV da companhia, mas a gente viu duas melhoras muito, muito importantes de Via ali, que primeiro é um indicativo interessante da estratégia de Via de sempre manter a rentabilidade de sua operação. Então, ela aumentou muito o seu take rate, né, que passou de quase 5 que eles estavam aplicando de take rate sobre as mercadorias no ano passado para mais de 12% esse ano. Então mostra que a empresa realmente está focando em rentabilidade da operação. Então, apesar de ter menos GMV, teve mais receita, ou seja, o impacto nas demonstrações financeiras foi positivo. E outro ponto de destaque foi a melhora no mix de produtos vendidos. Assim. Então, a Via ela conseguiu aumentar muito a penetração de produtos de cauda longa, que são aqueles produtos de menor valor agregado que você vende e traz mais recorrência e mais opções para os seus clientes, né? Então, quando você olha, assim, só falando nessa primeira parte de receita da companhia, de composição das vendas, você vê que a Via apresentou números saudáveis, assim, números legais e muito melhores do que o mercado estava esperando, com todo o pessimismo que estava embutido. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa aqui, Léo, antes de eu continuar. O que ocorre, pelas perguntas que eu tô cruzando com a galera, é a discrepância de Americanas. Eu vejo que é a principal curiosidade, assim, por que o mercado amarrou Americanas mesmo depois da divulgação dos resultados, que não foram fortes como os da Via, pelas razões que você exemplificou. Aí depois o mercado correu atrás, mas hoje já é o papel que é mais punido. Mesmo numa queda de Via, a própria Magalu também está tendo algum tipo de correção, caindo 2%. Então eu percebo que a galera em cima dos ganchos de Via está querendo saber aqui por que o mercado não está comprando a tese de Americanas na mesma toada. O que, salvo engano, no episódio passado também pintou. É que agora é o Roberto Silva que está perguntando isso pra gente aqui no WhatsApp. E no chat do YouTube você ainda pode fazer a sua dúvida, pode mandar por lá. Entendeu, Carlos? Então a curiosidade da galera tá mais nesse contraste com Americanas também. Tá. Esses contrastes de mercado, eles são um pouco difíceis de se explicar, né? Mas vale, assim, alguns destaques. Primeiro, o que circulou no mercado foi que tinha um fundo grande se desfazendo de posição de Americanas, né? Então isso pode, claro, ter pressionado o papel nesse período. Mas eu acredito que, assim, o caso de Americanas ele é um caso um pouco mais complexo. Apesar da Via ter todas as suas peculiaridades ali, de problemas com provisões trabalhistas e assim em diante, a operação de Americanas em si, ela é um pouco mais complexa, porque para quem não se recorda, no ano passado teve a fusão da operação da B2W com a operação de Americanas, que eram separadas, né? E essa fusão, ela não é tão simples de se acontecer, assim. E a Americanas, ela acabou apresentando... Agora, assim, eu vou falar até onde eu vi, né? Eu tô defasado com relação aos resultados de Americanas, então eu não vi os últimos. Mas a Americanas, ela vinha apresentando uma deterioração relevante na sua eficiência operacional. Então ela estava perdendo muita margem nos últimos trimestres, assim, pelo menos eu posso falar até o segundo ou terceiro trimestre de 2021. Isso acabou trazendo uma espécie de pessimismo maior, com assim, uma perda de atratividade de Americanas dentro do mercado de uma forma geral. Mas, assim, Americanas eu acho que é uma empresa que também pode ter potencial para surfar uma alta, principalmente nesse momento de retomada do mercado de varejo de uma forma geral, né? Agora tem que ver o quanto essa pressão vendedora de um fundo pode prejudicar Americanas por si só, né? E vale um destaque, assim, se você olhar comparando com Via, né? A Via tá subindo mais recentemente no relativo, né? Então percentualmente, mas a Via continua sendo a mais barata de todas. Assim, a Via ainda vale, acho que 6 vezes menos do que a Magalu e deve valer umas 2 ou 3 vezes menos do que a Americanas. Então, e todas elas estão entregando resultados muito semelhantes, né? Então, eu acho que a Via mesmo, assim, ela acaba sendo... A empresa tem mais distância para tirar no relativo dessas empresas, né? Mais coisa para subir no relativo dessas empresas. A Magalu acaba sendo o player seguro do varejo, né? Então, quero apostar no varejo e-commerce. O pessoal vai para Magalu. E a Americanas fica naquele limbo do meio do caminho, né? Nem a mais barata, mas nem a melhor operação, né? Ou seja, ela tem, pensando em visibilidade, ela tem a prateleira dela, a vitrine dela é mais ofuscada. O Marcelo Paes me parece resumir bem aqui no chat do YouTube. Ele diz assim: Carlos, então para carrego é melhor Pets do que Americanas? Eu prefiro. Assim, é uma tese que vai dar menos dor de cabeça e é uma tese menos cíclica, né? Assim, é uma empresa que ela tem a demanda, ela não tem que criar demanda, né? A demanda dela já existe e ela tem um potencial para consolidar o mercado, ela está navegando sozinha, né? Esse mercado de pets praticamente, por muito tempo, né? Então, assim,
ela abre loja, a demanda surge, entendeu? Ela não precisa esperar. O processo de maturação das suas lojas é muito grande. Ela não tem loja em muito lugar. Então, ela mapear os pontos, abrir as lojas e as suas vendas vão crescendo por consequência disso. E a venda de pets que virou quase que filhos das pessoas, né? Então, você tem uma demanda perene. Ninguém vai fazer seu pet passar fome. Você pode comprar menos brinquedo no momento de crise, mas alimentos você vai continuar comprando pro seu pet, né? Então, é uma tese que eu gosto bem mais, assim, a competição é muito menor, as margens são maiores, né? A Pets, mesmo crescendo muito, que tende a comprimir margem, tem conseguido entregar margens operacionais até líquidas superiores a dessas operadoras de e-commerce, né? E-commerce acaba sendo muito canibalizado. Eu tenho Via, mas eu não gosto estruturalmente da tese de ter um player de e-commerce, porque realmente a gente vê que no mundo inteiro a margem é zero, né? A margem operacional, né? Nem a margem líquida. Isso basta. Carlos, tem uma pergunta aqui, que aí é da Laura. E aí eu vou usá-la pra gente ir pros finalmente. Que a Laura diz assim: o Carlos pensa em ganhar dinheiro com a eleição? Como é para um investidor fundamentalista? Que tipo de proteção ao risco o Carlos coloca? Você, na tese, tem Banco do Brasil. Nós temos, portanto. E é um dos papéis que mais vão reagir à questão da eleição. A expectativa é essa, embora no caso de Petrobras, Banco do Brasil, em comparação com a Petrobras, Banco do Brasil tenha menos chances de interferência direta, pelo que a própria literatura sugere na história democrática brasileira. E outra, a Petrobras é muito mais visada porque o combustível está muito mais no dia a dia das pessoas do que a atuação do Banco do Brasil. Mas o que ocorre é, se existe alguma proteção, algum hedge, alguma estratégia que você, como gestor, lança para se proteger da volatilidade própria de uma eleição, ou se não, se como a preocupação é com médio e longo prazo, esse é um risco que quem entra no fundo que a ROA gerencia com o teu olhar tem que considerar e tem que aceitar. Eu acho que vale assim um destaque importante nessa questão, que é a gente, por filosofia, nós nunca vamos apostar em eventos binários, entendeu? Então a gente nunca vai, por mais que a pesquisa dê 90%, 95% de chance do Lula ganhar a eleição, eu não vou fazer uma carteira 100% Lula, entendeu? Se o oposto, uma carteira 100% Bolsonaro, também eu não vou fazer. A grande questão é você ter uma carteira equilibrada o suficiente para que as perdas que você tenha com as empresas que se beneficiariam de um cenário de Lula, por exemplo, sejam compensadas pelas empresas que vão ganhar no cenário do Bolsonaro e o inverso também é verdadeiro. É claro que chegando no momento próximo da eleição, pode ser que a gente faça alguns desvios táticos, então, eu tô vendo que o momentum de Banco do Brasil tá piorando porque o Lula tá na frente nas pesquisas e a eleição tá se aproximando. Será que eu vou fazer uma redução da posição tática? Pode ser que eu faça isso. Mas mais importante do que isso é entender, no cenário A, o que vai se beneficiar mais, o que vai se prejudicar mais. No cenário B, quem que vai se prejudicar mais, quem que vai se beneficiar mais. E qual que é a probabilidade de cada um dos cenários. E baseado nisso, você tenta montar uma carteira onde você não vai ter o melhor desempenho se o cenário A se concretizar, não vai ter o melhor desempenho se o cenário B se concretizar, mas também você não vai ter o pior desempenho em nenhum dos dois cenários, entendeu? Acho que essa que é a principal filosofia que a gente acaba adotando para fazer a gestão dos recursos. E, de novo, né, olhando a longo prazo, é claro que você tem essa distorção de resultado no curto, mas olhando a longo, o impacto da eleição especificamente no desempenho do portfólio, falando num horizonte de 10 anos, ele acaba sendo muito irrisório, né? Se você não se alavancar e não ter perdas permanentes de capital nesse momento. Carlos, o David passa por aqui e fala: meus gurus! Rapaz, a resposta, hein? Ele diz: no impulso mais forte do que ele, comprou IRB e RBR3. E agora? E manda aqui a risada. Ô David, eu não sei se você acompanha o programa há muito tempo, mas IRB é uma das empresas que você mais monitorou na vida, né, Carlos, como gestor? É uma das empresas que eu mais monitorei, acho que faz 1 ano e pouquinho que a gente já não investe mais em IRB, né? Assim, a IRB, ela é um caso complexo, tá? Muito complexo, mas eu acredito que, assim, inclusive o Barsi tá nesse barco aí, né, agora. Só ele. Que é um play de turnaround que deve acontecer, sabe por quê? Porque a IRB, tipo, sabe quando é aquele grande demais para quebrar? Too big to fail. Ela é uma empresa que ela tem mais de 40% de market share de resseguros no Brasil. E Itaú e Bradesco, não estão? E tem Itaú e Bradesco como acionistas. Então, assim, só que a IRB mexe irrisoriamente no resultado de Itaú e Bradesco. Mas como clientes, mexe muito, entendeu? E não só dos dois, mas de todas as outras seguradoras do país. Então, assim,
a IRB ela deve continuar com dificuldades, né? Porque além do problema de gestão que a empresa teve, que foi muito sério, das fraudes ali, foi fraude efetivamente, o que aconteceu é que quando se juntou esse problema de fraudes, um momento muito ruim para a operação de seguros e resseguros de uma forma geral, né? Então, quando se fala de sinistralidade das operações, né? Se antes a gente falava de um patamar saudável de 70% nas operações saudáveis de IRB, hoje essas operações estão rodando com 85%, 90% de sinistralidade, entendeu? Então, quando você pega uma gestão ruim que atrapalhou a capacidade financeira da companhia, ainda você pega entrando num cenário ruim, o impacto consolidado disso é muito ruim. A empresa deve fazer um aumento de capital agora de novo, isso vai pressionar ainda mais os preços, né? Itaú e Bradesco vão ter que participar disso daí, então eles vão entrar. O IRB deve continuar pressionado por algum tempo, as ações de IRB, mas, de novo, eu acho que ela é grande demais para quebrar. Em alguma hora, eu tô monitorando de longe o papel, porque uma hora vai começar a virar os resultados, eu tenho certeza. E aí dando sinal... Certeza é difícil de falar, né? Mas assim, tenho grandes convicções de que uma hora vai começar a virar esse resultado, porque o cenário para resseguros vai melhorar e a empresa vai estar capitalizada. E aí, nesse momento, pode ser que IRB comece a surfar uma onda bastante positiva, porque é uma operação que é bastante lucrativa quando ela está operando bem, né, e saudavelmente. Muito bem, Carlos Castrucci. Ou seja, não temos posição no momento em IRB. Assim que houver sinais naquela ferramenta estatística que você desenvolveu, de compra, de virada, de subida, você rapidamente monta, porque conhece a tese e entende que chegou o timing adequado para ela começar a reagir. Foi isso. Aí não é nem na ferramenta de sinais, é do ponto de vista de fundamento. É quando vê os seus resultados começando a melhorar, aí eu começo a pensar em montar a posição. Ou seja, do ponto de vista fundamentalista, ainda não é o momento de entrar. Ela ainda precisa reconstruir. Então, em 10 segundos, porque nosso tempo está acabando. Mas não é o caso de você já estudar um aporte antes disso? Em outras palavras, quando vier o resultado mostrando concretamente que houve a virada, já não vai se perder o bonde? É que assim, a virada não é aquela virada assim, do ela ruim é pra bom, né? Ela é do ruim pro menos pior, pra um pouquinho menos pior, um pouquinho menos pior, aí pro 0-0, aí pra começar a ficar bom, então tem espaço ali. Talvez eu não compre a 1,50, a 2, eu acho que é o que tá hoje, né? Talvez eu compre a 4, vai, que seja. Mas eu prefiro esperar os 4 com resultado bom pra poder virar 12 do que eu comprar o 2 agora e ficar sofrendo ali. Justo, justo. Carlos, muito obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Valeu, obrigado pelas perguntas aí. Sempre que quiserem participar, participem. Semana que vem eu vou trazer positivo, prometo. Estaremos aí. Um abraço. Valeu, Carlão. Valeu, pessoal. Obrigado pelo prestígio a mais um capítulo de Os 10 Mil deles. Continue na TC Rádio para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo YouTube ou pela Station, porque Gabriel Medina, Mariana Galvão, Beatriz Langella, todo o timaço do Expresso da Tarde dá sequência à nossa cobertura. Valeu, obrigado a todos. Até a próxima. Juízo. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.